Meu irmão, quando surge o Alviverde, eu sujo por aqui, claro, trazendo mais um vídeo para você. Paulo Calçade, mais uma vez dando aula e trazendo uma análise aí do jogo do Palmeiras, dessas tentativas do Abel Ferreira com escalação de jogando com 3 volantes, 3 zagueiros, 3 volantes, 2 lateral, 2 atacantes. O homem tá tentando de tudo. É a nova versão Abel Ferreira. A gente já viu a versão 2020 quando ele chegou ali, fazendo um feijãozinho com arroz ali, basicamente pegando o time que Cebola havia dado um jeito, já que com o Luxemburgo o time não andava, né, Luxemburgo? É por isso, Luxemburgo, você foi demitido, tá? Ele disse que tem que perguntar pro presidente do Palmeiras. Todo palmeirense sabe, tá? Todo palmeirense com discernimento de futebol sabe por que você foi demitido. Não precisa perguntar pro presidente. O presidente sabe, nós sabemos. Todo palmeirense decente sabe por que você foi demitido daquela vez, tá? Eu falei que eu não ia assistir jogo do Palmeiras se você continuasse à frente do Palmeiras, porque o time não andava, era só empate. Ai, ficam se gabando aí, os puxa-saco seu aí falando, mas a Libertadores entregou pra quem quer que admitisse aí, o Cebola, que foi o caso, liderando o grupo. Mas e no Brasileirão? Como é que tava no Brasileirão? Conta pra nós aí, como é que tava? Em que posição que tava? Tinha ganhado de quem? Quando que tinha sido isso? Ficou vários jogos, tava igual o Corinthians nessa draga aí, que até o Mano Menezes caiu. Mano Menezes, hein? Mano Menezes caiu do Corinthians. Surpresa ou não, entra no Português logo depois, pum, ganha o jogo. Defesa com 3, meio de campo com 3, com o Fabinho, com o Rios e com o Zé Rafael. O Zé Rafael mais solto. Solto e mordendo lá na frente, né? Essa capacidade também que melhorou como primeiro volante a temporada passada. Então, ele que faz esse papel de chegada é um cara que sem a posse, e é fantástico ver isso, né? O desenvolvimento disso no Palmeiras, que já vem de muito tempo, mas é bacana observar. Acho que o Zé Rafael é um personagem importante deste Palmeiras do Abel, e no momento mais difícil ele muda de função e posição, vai muito bem, foi o ano passado. E agora ele tem tudo para voltar, pode ser o Aníbal jogando por ali, o Zé Rafael mais adiantado. Vamos ver o clássico contra o Corinthians, que pode esclarecer, né, talvez dar uma luz. Mas é o Abel usando o sistema, que não é desconhecido pelo time, colocando mais jogadores nesta forma de jogar, mexendo com o elenco, né, rodando, e ainda tendo em 2024 talvez o ano do Flaco Lopes. Tem tudo para ser o ano do Flaco Lopes. Diferentemente de outros que talvez ele esteja conseguindo dar sequência para um jogador que finalmente, isso é uma possibilidade real. Se vai acontecer ou não, temos que esperar dezembro. Mas é uma possibilidade de finalmente Flaco Lopes estar super à vontade no Palmeiras e ser o jogador que o Palmeiras precisa num ano que o Endrick vai voltar e cabeça no Real Madrid, vamos ver até onde vai o Endrick. E ele tem mostrado muito boa técnica, né? O Flaco Lopes. Quando ele chega no Palmeiras e o Palmeiras pagou caro por ele, aí assim, né, oscilou muito, até chegou a ter lá o embalo de 2, 3 jogos marcando, aí no quarto não marcava, no quinto não marcava, voltava para o banco de reservas, o torcedor pensava, né, não era aquilo que a gente esperava. Mas de repente, esse processo de amadurecimento, e o Abel é craque nisso, já provou, né? Esse processo de amadurecimento tenha feito tão bem a ponto de o Flaco Lopes chegar no início agora de 2024, dando o seu melhor ou perto disso. E o Abel sempre bate muito nessa tecla, né? E ele lembra sempre do Veiga, de jogadores que levaram um tempo até começarem a render tudo que renderam. E acho que essa é uma máxima que deveria valer para todo o clube brasileiro, né? Aqueles que desistem de um jogador depois de uma temporada, às vezes amargando um prejuízo que não faz sentido. Então, assim, esse é um jogador que não o River Plate queria ele. Ele mostrou essa boa técnica quando ele chegou, mas acho que de fato... Aí o que aconteceu? Eu me lembro, ele perdeu um gol, o cara a cara contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, ali muito no começo da trajetória dele, aquilo de alguma maneira marca aquele início dele, né? Tira um pouco talvez da paciência do torcedor, que já não costuma ser das maiores. Era uma semifinal de Libertadores. Era uma semifinal de Libertadores, estamos falando do jogo de ida, né? Em que o Atlético Paranaense até joga melhor que o Palmeiras, mas ele tem aquela chance clara, desperdiça, aquilo acho que acaba pesando um pouco e ele até deixa de ser escalado, acho que porque o Abel vê também o contexto em que ele está inserido, mas o Abel jamais desistiu do Flaco Lopes e deixou isso muito claro, inclusive, no começo do ano. Ele está fazendo os gols dele,
talvez, aí até para fazer um link com o que o Calçade falou, desse meio campo com 3, talvez eu acho só que a escolha sobre a escalação dele ou não, agora nos grandes jogos, na hora que você tiver embates maiores, seja um clássico contra o Corinthians, que é um embate maior mesmo numa fase de grupos de Paulista, sejam os jogos decisivos, seja uma decisão tática que vai determinar se ele joga ou não. Por que eu estou falando isso? Porque esses 3 do meio, com o Aníbal entrando no time, eu acho que esse cara vai logo garantir uma vaga de titular. Pode ser que isso que ele está fazendo e que ele fez hoje com o Fabinho, então o Aníbal, Zé Rafael e Richard Rios, se torne uma alternativa muito constante para o Palmeiras enfrentar os seus adversários. E aí, teoricamente, com os 2 alas, vão sobrar 2 caras lá na frente. O Endrick volta. O Veiga não sai do time. Então pode ser que você tenha esses 3, vamos dizer, volantes, ainda que eles tenham capacidade de criação e tudo mais, e aí o Veiga jogando com o Endrick como atacante, e o Flaco Lopes pode até dançar nessas escolhas para alguns jogos, mas eu acho que é muito mais uma questão tática do que uma questão técnica ou psicológica, porque aí seria muito pior para o Palmeiras, para o Flaco Lopes. Então, vai ter jogo que ele vai querer ter o centroavante, vai ter jogo que talvez ele não queira ter o centroavante, e aí também, para ele de positivo, fica o fato de que, como o Palmeiras tem pouquíssimos atacantes confiáveis hoje, né, que é aqueles caras que você olha e fala, esse cara pode entrar e... É importante para ele também ter uma alternativa que de repente não vai começar jogando, mas que ele vai poder colocar no time. Então acho que de qualquer forma ele emendar essa sequência de gols, acho que é um dos vice-artilheiros do Paulista nesse momento, é positivo bastante para o Palmeiras. E ele está numa situação delicada, que certamente ele saberá conduzir, o Abel, porque o Endrick tem limite. Em tese, o Endrick voltando como jogou a final da temporada passada, você não tem dúvida. Só que, diante da possibilidade de desenvolver o Flaco Lopes, você joga com o Endrick e deixa o Flaco, depois vê o que acontece, isso é perigoso, ou você vai desenvolvendo o Flaco Lopes, se sentir que ele vai entregando cada vez mais, você pode jogar com os 2, mas em alguns momentos você vai ter que falar, você fica. E aí é você quem? Você pra quem, né? O Endrick, vou dizer isso pra quem? Ou o Flaco, porque o Flaco é o seguinte, o Flaco é ter o jogador, o Endrick não é mais. Daqui a pouco não. Claro que o resultado em alguns momentos fala mais alto, preciso ganhar esse jogo. Sim. Mas olhando por uma perspectiva assim diferente, maior, você precisa do Flaco desenvolver, porque ele é o futuro. Eu tô curioso para domingo. Porque o Endrick já deve estar à disposição, e aí, né, todas essas opções, alguns jogadores até poupados pelo Abel e tal, mais frescos, pernas frescas para domingo, eu já estou curioso. O Flaco Lopes ele tem uma característica que no elenco do Palmeiras quem tem é o Gustavo Gomes, né? Ele ganha todas no alto. E ganhar no alto pode ser que ele ganhe jogos, assim. Ele ganhou alguns jogos assim. Então eu acho que para um início, é claro, né, Paulo, a gente não sabe como é o dia a dia, a gente não sabe como vai chegar o Endrick. Pode ter um abatimento. E pode ser também uma questão dele enxergar uma certa hierarquia no elenco. Né? Assim, você estava lá, não conseguiu, que você tentou, né, a classificação para a Olimpíada, mas segura um pouquinho, porque eu estou fazendo um trabalho. E pode ser que não. Pode ser que seja utilizado de outra forma para segurar o Flaco Lopes. Olha, esse cara aqui é maior que você já. E eu preciso que você continue trabalhando. Mas eu não estou olhando para eu estou olhando para dezembro, de fevereiro a dezembro. O Palmeiras ganha um jogador no elenco, com esse início de campeonato, que talvez nem mesmo o Palmeiras soubesse que ele estava lá dentro. É um cara muito forte na bola alta. Hoje foram 3, 4 bolas lá no alto, em que, assim, nem parecia que tinha zagueiro. Muito boa colocação, né? Sim. Leitura de onde a bola vai cair. E quem fazia isso no Palmeiras era só o Gustavo Gomes. E acho que tem uma outra coisa positiva nisso tudo, que a gente está falando de um Endrick que, embora se autodefina, nessa cadeira aí do Marra, ele fala, não, eu sou centroavante, mas embora ele se defina assim, não é o que ele foi na reta final do Brasileiro, em que ele definiu o título do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. Então, acho que assim, isso é muito positivo para o Flaco Lopes, porque não é que nós estamos falando de 2 centroavantes, 2 caras de área, que ou joga um ou joga outro. Porque muitas vezes acontece, e eu acho que é normal
que aconteça. Quando você tem dois centroavantes, você vai ter que escolher entre um e outro. Não é o caso do Endrick. A gente viu como que o Endrick resolveu e definiu o Campeonato Brasileiro. Não foi jogando como um centroavante de área, como um cara de referência. E mais, acho que o Palmeiras, se você olhar para em 75%, talvez até mais, dos jogos do futebol no Brasil, ele não precisa, pode ser que o Abel queira, mas ele não precisa jogar com esse esquema que eu falei o Aníbal, Richard Rios e Zé Rafael, com o Veiga e mais um atacante. Não, ele pode escolher 2 desses 3 volantes, e aí ter o Veiga e ter o Endrick com o Flaco Lopes. Então, talvez hoje seja até o time mais normal, o mais comum para o Palmeiras, né? Na hora que ele olhar para todo mundo, quem está bem, quem não está bem, talvez ele escolha esse time com 2 dos 3, e aí vai ser uma decisão difícil para ele. Ele tem a coisa da hierarquia, então o Aníbal acabou de chegar. Por mais que sejam impressionantes as partidas do Aníbal Moreno até aqui, ele acabou de chegar e a gente sabe que o Abel tem essa hierarquia para começar a colocar os jogadores. Basta ver o Estevão, né, que fica lá sentadinho no banco, muito torcedor quer ver o garoto jogar como queriam ver o Endrick. Aconteceu com o Endrick. Mas ele tá lá no banco, o Luiz Guilherme não vem fazendo bons jogos, mas é o cara que entra jogo após jogo. Então, sim, acho que o torcedor também aprendeu a entender que o Abel tem um método de trabalho do qual, aliás, o torcedor não pode se queixar. Bom, pessoal, eu até me empolguei aqui, apertei o botão de stop aqui sem querer, parei a gravação, mas enfim, você viu aí que o Paulo Calçade falou, né? Eu falava aqui do Luxemburgo que tinha que perguntar pro presidente do Palmeiras, que era o Gagliotti na época, né? Por que ele foi demitido, né? Não, e eu falei, não precisa perguntar porque o palmeirense sabe por quê. A gente não tava ganhando de ninguém no Brasileirão, até o Curitiba veio ganhar da gente no Allianz Parque e tudo mais, né? Virou festa. Todo mundo, qualquer time que tava ganhando do Palmeiras ou empatando. O Palmeiras não ganhava de ninguém, por isso. O time em campo, parece que estavam querendo derrubar o técnico de tão ruim que tava. E aí eu falei, cara, depois daquele jogo do Coxa, se eu não me engano, falei, eu não assisto o jogo do Palmeiras mais. Enquanto o Luxemburgo for, eu parei. Desse jeito aí não dá gosto, tá passando só raiva. Não, chega, tô cansado, cara. Deixa eu desestressar a cabeça um pouco. Menos de 48 horas depois, tínhamos já o Luxemburgo fora. Parece que não era só eu que estava indignado, né? Finalmente alguém se indignou lá no Palmeiras, né? Graças a Deus o Gagliotti se indignou. Se não fosse isso, o Abel não tinha chegado, cara. O Palmeiras não era tricampeão da Libertadores. Se não fosse isso, não teria ganhado o Brasileiro. Eu tenho certeza disso aí. É a única certeza que você não pode dizer que eu não tenho, é essa aí, porque essa eu tenho. O Luxemburgo nunca ganhou a Libertadores, nunca. Ele entrega na fase de grupos um bom trabalho, mas a gente já viu ele fazer em 2009 o que ele fez, perder tomando gol aqui e não conseguir fazer gol fora. Os jogadores têm culpa, não é só o técnico. Mas o cara com a história dele, ser o cara fodão, campeão de tudo, o ídolo do Palmeiras igual ele realmente é, mas ele nunca ganhou uma Libertadores com esse currículo todo e sendo o cara que inovou no futebol, e ele diz que até hoje tudo é igual e que ele que inovou tudo, que trouxe tudo e que é o Ferguson do Brasil e do mundo e caralho. E nunca ganhou uma competição internacional de porte, do tipo Copa Libertadores da América, a Champions da América do Sul. E aí, tudo bem. Teve outros que não ganharam também, né? Mas você pode pegar aí, ó, pode ver, todos os grandes técnicos do Brasil, todos, ganharam a Libertadores. E fala um aí no comentário, comenta aí, qual o grande técnico brasileiro apontado pela imprensa, pela opinião pública aí, pelas torcidas, que é um treinador reconhecidamente importante no futebol brasileiro, que nunca ganhou. Até gente de fora tá vindo pro Brasil e ganhando Libertadores. Veio o Jorge Jesus, veio o Abel, ganharam. Até o Dorival Júnior, gente, ganhou Libertadores. Celso Roth ganhou Libertadores. Virou várzea. E o Luxemburgo não conseguiu ganhar Libertadores. Esse aí é o ponto fraco do Luxemburgo. Ganhar Libertadores não é para ele. Isso é um fato. Isso aí não é uma opinião minha. Isso é um fato. Você pode gostar do Luxemburgo, querer defender, mas é um fato. Ponto final. Vamos lá. Depois eu faço um vídeo aí falando mais do Luxemburgo aí, porque eu só tô gravando esse vídeo por causa dele, né? Eu só tô aqui com esse canal possivelmente por causa dele. Então, tem que botar os pintos nos is também, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Agora, não aceito ele vir na programa de televisão, na Jovem Pan, e o pilhado puxando o saco dele para não levar esse
esporro, né? Porque o Luxemburgo, você sabe, né? Se cutucar ele ao vivo, ele vem e dá em você. Tá? E ele tem um canal do Luxa aí, ó. Se ele quiser ver meu vídeo e quiser dar uma resposta, dê à vontade lá, mas é claro que ele vai falar o discurso de todos. Não vou dar ibope para esse cidadão, que ninguém conhece. Tranquilo, é um direito. Mas esse cidadão que ninguém conhece é um torcedor do Palmeiras, que, vendo o que você falou, tinha a obrigação de vir aqui e falar. Já que eu lembrei de falar isso aqui agora. Então você foi demitido em 2020, por isso que eu falei que o Palmeiras não jogava nada, era uma draga, dava desânimo de ver, você não queria ver o jogo do Palmeiras, e eu cheguei ao ponto de dizer ao vivo que não iria assistir o jogo enquanto o Luxemburgo foi o nosso técnico. Não foi coincidência, ele saiu antes do próximo jogo. E eu não liguei para ninguém no Palmeiras. Aliás, eu não tenho influência no Palmeiras. E nem o Palmeiras tem influência aqui, direta. É isso, tá? Não pinga nada aqui, tá, Luxemburgo? Bom, fica isso, né? A análise do Calçade sensacional mais uma vez aí, Jean comentando, Paulo Andrade também, grande Paulo, o grande Marra também aí, né? Mário Marra, e eu vou falar para você, hein? Premier League bombando também aí, né? O 49ers perdeu aí o Super Bowl aí da NFL aí para o time do namorado da Taylor Swift aí, tô com Dallas na cabeça, não é o Dallas, né? É o Kansas City. Dallas era de Texas, né? O Dallas Cowboys. Foi o Kansas City Chiefs. Ganhou aí 25-22, com puta touchdown no finalzinho ali, espetacular, extraordinário. Quem viu o jogo aí, foi demais o jogo aí. Finalzinho então, nem se fala. Pô, tava 10-3 aí pro 49ers no primeiro tempo. Aí veio show de intervalo, o Usher cantou. Dizem que eu pareço com o Usher, né? Eu vi isso lá em Portugal de uma tcheca. Amigo. Nossas andanças pelo mundo aí. O pessoal falando que a gente parece com o Usher, ou que ele parece comigo, vai saber. Eu não sei se ele nasceu primeiro. Grande questão agora aí, né? Dane-se. Eu acho que ele é mais velho. Então, eu pareço com ele. Mas eu não acho que eu pareço com ele também, né? Mas, bom, fazer o quê? Não vou discordar da nossa cara cidadã tcheca. Ou vou. Você discordaria? Depois eu posto a foto aqui para ver se você ousaria discordar. Bom, um forte abraço para você. Até o nosso próximo vídeo. Avante! Com empate ou com vitória? É porque a gente está vendo coisas acontecendo em campo, né? Com o Abel Ferreira, dificilmente você vai comer jogar 3 jogos ruins. Dificilmente. Pode jogar 1, talvez 2. 3, muito difícil. Com o Lucha, aquela vez lá, irmão, você sabe como é que foi. Você estava aqui, pô. Palestra.